Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 12. A gente tem aprendido muito com essa epístola. É uma epístola muito bela, é uma epístola que nos ensina muito acerca de Deus e acerca de nós mesmos. Bem, as outras pregações acerca dessa epístola estão no nosso canal do YouTube. Então, se você está chegando agora aqui, você pode acessar as pregações. Estão no canal da PIB do Parque, da Primeira Igreja Batista em Parque Alvorada. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Todos os temas são importantes, mas esse é um tema que nós vamos falar sobre a maneira como o cristão deve viver entre os ímpios, a maneira como o crente vive entre os ímpios. Então é hora do Pedro, a hora do nosso apóstolo Pedro, falar sobre essas coisas com os cristãos daquela época. Lembrando que Pedro já tinha dito no versículo 11 que os cristãos eles são peregrinos aqui, né? Então o peregrino, na verdade, ele não pertence ao mundo onde ele está peregrinando. O peregrino pertence a uma outra cidade. No caso aqui, o peregrino pertence à cidade de Deus. O peregrino pertence ao reino dos céus. Então, os costumes, a cultura do peregrino é uma cultura do céu. Os costumes desse peregrino são costumes do céu. Então, é por isso que ele é estranho nesse mundo. Ele é estranho nesse mundo e o mundo é estranho para ele. Então, é por isso que o mundo odeia tanto os cristãos. O mundo odeia a fé cristã. Quando eu falo mundo, eu não estou falando de uma coisa assim abstrata, né? O que é o mundo? Eu estou falando de pessoas, daquilo que estão no mundo, né? Das pessoas, dos espíritos caídos que são nossos inimigos. Então, tudo isso é contrário à nossa fé, né? Tudo isso é contrário à nossa fé. Então, a maneira como o cristão precisa se comportar nesse mundo, a maneira como ele deve se comportar. Pedro vai falar dessa maneira daqui a pouco, mas é muito importante a gente saber disso. Porque o descrente, no fundo do coração dele, o descrente, ele é um antideus. Ele é um antideus. No fundo do coração do ímpio, né, daquele que não crê em Deus, daquele que não crê em Cristo, no fundo do coração dele, ele é inimigo de Deus, sim. Eu sei que tem muitos ímpios, tem muitos descrentes que nos tratam, sim, de forma educada, né, nos tratam com respeito, muitos. Mas, como eu disse, no fundo eles são sim inimigos da nossa fé, eles são inimigos de Deus. Então é por isso que a gente precisa olhar com atenção para esse texto e por que é importante a maneira que a gente se comporta nesse mundo caído, tá? Nesse mundo sem Deus. Então a gente vai ler aqui, tá? O versículo 12 e eu espero que seja uma mensagem muito importante para a sua vida e que edifique você. Então olha o que está escrito no versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, voltando, Pedro está escrevendo isso para os cristãos, para os peregrinos. Agora os peregrinos precisam saber a maneira como devem se comportar nesse mundo, entre os ímpios. Então Pedro ele começa o verso 12 dizendo: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Ou seja, a maneira exemplar aqui é ser exemplo, né? É uma maneira que as pessoas olhem e digam assim, que as pessoas possam ver, reparar, que não há nada que vá contra a conduta do cristão, contra a conduta do peregrino. E quando a gente fala exemplar aqui, é importante frisar que o cristão ele não faz a própria cartilha, tá bom? O cristão não faz a própria regra, ele não inventa a maneira como ele deve andar, como ele deve falar, como ele deve vestir, tá? O cristão não inventa isso. Para ele ser exemplo, ele precisa de exemplo. Então, qual é o exemplo maior? O exemplo maior é Cristo. Então, Cristo aqui ele é o principal peregrino. O principal peregrino. Então, como Pedro falou de peregrino no verso 12,
Eu vou tratar o cristão como peregrino, como eu gosto de fazer, né, por causa da influência do John Bunyan e do livro dele, o Peregrino. Então, o peregrino ele precisa olhar para o peregrino principal. Né? E qual é o peregrino principal? O peregrino principal é Cristo. Ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Ele peregrinou aqui. Então, Cristo é o nosso exemplo. Então, eu quero repetir. O cristão, ele não escreve a própria cartilha. Essa ideia de eu faço o meu mundo, eu crio as minhas regras, essa ideia não é cristã. Essa ideia não é cristã. O cristão, ele é alguém que serve a outro. O cristão, ele é um servo. Ele não cria a própria maneira de viver. A maneira de viver do cristão já está estabelecida por Deus, em Cristo também. Tá? É importante também eu dizer aqui que Cristo ele não é apenas um exemplo a ser seguido, tá bom? Ele não é apenas um mestre evoluído. Cristo é o Deus encarnado, ele morreu pelos nossos pecados, ele expiou os nossos pecados na cruz. Então ele morreu de fato pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia literalmente. Isso é a nossa esperança. Pedro defende isso no capítulo 1, tá bem? Só que a gente não olha apenas para a morte e ressurreição de Cristo, a gente olha para a vida do Cristo como um todo. Então ele é o nosso exemplo. Eu preciso dizer isso para não surgir a dúvida assim, se o cristão ele é um exemplo no mundo, de onde vem esse padrão? Qual é o padrão que o cristão segue? Cadê o padrão? Eu invento o meu padrão? Né? É a minha opinião? Eu dou a opinião sobre a minha própria vida? Eu invento? Não. Então, o próprio Pedro vai dizer aqui no capítulo 2, no verso 21, né? Olha o que ele diz. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, qual é o exemplo maior? Ou o exemplo do cristão? É Cristo. Então, a gente precisa olhar para Cristo para a gente saber qual é a cultura do céu. Qual é a cultura do reino de Deus? Às vezes a gente fica assim, como deve ser a cultura nos céus, né? Como deve ser nos céus? Eu quero olhar, eu quero ver como eles se comportam, como é. Né? Então, pode vir na nossa mente assim, eu nunca vou saber. Né? Porque o céu é muito alto, né? O reino de Deus é muito alto, não tem como eu observar o reino de Deus. Isso é um engano. Tem como a gente observar o reino de Deus. Tem como a gente saber qual é a cultura do reino de Deus, qual é o costume no reino de Deus. E como é isso? Olhando para o Cristo. Porque em Cristo está o caráter de Deus, em Cristo está a cultura do céu. Em Cristo está a cultura do reino de Deus. Então, quando a gente olha para Cristo nas Escrituras, nos Evangelhos, quando a gente observa a maneira como ele vivia, como ele andava, como ele comia, como ele falava, como ele repreendia, como ele consolava, tudo isso, ali está a cultura do reino de Deus. Então, toda essa cultura está na pessoa de Cristo. Ele é o exemplo maior. Então, quando Pedro fala que a gente precisa ser exemplo entre os pagãos, a gente precisa olhar para Cristo e ver como andar. Tá? Se você quer saber como peregrinar, olhe para o peregrino principal, que é Cristo. É por isso que a gente tem que ter os olhos fitos nele. Tá? Sempre olhando para Cristo. Sempre lendo os evangelhos, ouvindo os apóstolos que andaram com Cristo, como Paulo disse. Né? Paulo ele não andou com Cristo lá junto com Pedro naquela época, mas ele viu Cristo ressurreto, né? Ele aprendeu do Cristo. Então, Paulo diz assim, sejam meus imitadores, né? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, os apóstolos, eles são imitadores de Cristo. Então, a gente precisa olhar atentamente para aquilo que eles escreveram, para que a gente saiba como se comportar aqui embaixo. Tá? Então, isso é o exemplo maior. Isso é o exemplo maior. Cristo. Então, a gente olha para ele e a gente vive aqui embaixo como ele viveu. Então, Cristo é o nosso exemplo. Então, fica claro essa parte aqui para você não ter dúvida, né? Para que você não fique questionando, né? Mas eu preciso ir para o reino dos céus para saber como andar, como deve ser lá no alto, como os anjos se comportam. Você não precisa saber como os anjos se comportam, se você já sabe como Cristo é, como Cristo se comporta, como Cristo viveu. Então quem olhou para Cristo, quem aprendeu de Cristo, não precisa olhar para os anjos, nem tentar voar até os mais altos céus para descobrir qual é a cultura do reino de Deus. Basta olhar para Cristo, que foi o principal peregrino.
Então é isso que Pedro fala no verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Para que? Qual é o intuito disso? Para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Isso aconteceu com Cristo também, né? Eles olhavam para Cristo e acusavam Cristo, xingavam a Cristo, blasfemavam, cuspiam nele. Tá? Então, Pedro diz aqui, vocês precisam agir assim para que mesmo que eles, ou seja, os ímpios, os acusem de praticarem mal. Aqui, o que está acontecendo aqui? Por que Pedro está escrevendo? A fé cristã é uma fé muito nova ainda aqui. Né? O cristianismo era algo muito novo. Eles saíram, essas pessoas aqui se converteram ao cristianismo, mas essas pessoas eram pagãs. Né? Elas eram ímpias. Então, no passado, elas viviam como esses homens. Elas se converteram. Então, elas eram atacadas, insultadas, perseguidas, violentadas. Então, elas estavam debaixo dessa provação, né? Debaixo de perseguição. Então, essas pessoas precisavam aprender como andar, como caminhar. Então, Pedro escreve essa carta para esses cristãos que estão sofrendo, que estão passando por todo tipo de provação. E ele precisa encorajar esses irmãos a continuarem na fé, a continuarem vivendo para Deus. E Pedro deixa claro aqui, eles eram injuriados, as pessoas falavam mal desses irmãos. Os ímpios criticavam, caluniavam todos eles, porque Pedro está dizendo, né, mesmo que eles acusem de praticarem o mal, alguns eruditos, alguns estudiosos da fé cristã chegam a dizer que eles caluniavam os cristãos, chegavam a dizer que eles eram canibais, ou seja, que eles praticavam canibalismo. O que é canibalismo? É a prática de, resumindo aqui, né, de uma forma bem clara, é a prática de você comer aquele que é da sua espécie, né? Então, você come um ser humano, você é um canibal, né? O ser humano não come ser humano, né? Literalmente, não corta um dedo, frita e come, não faz isso, né? Isso é canibalismo. Então, eles acusavam os cristãos de serem, né, canibais, nesse sentido, de praticarem canibalismo. Por quê? Porque eles ouviam rumores de que eles comiam e bebiam da carne e do sangue de alguém, que era o Cristo. A gente sabe que a ceia é isso, né? É esse memorial, né? Como Paulo disse, né? Em Hebreus, em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, né? Para a gente comer e beber do corpo de Cristo, né? Essa é a ceia do Senhor. Então, eles entendiam isso errado. Na verdade, eles caluniavam, né? Era uma difamação isso. Os cristãos não eram canibais, eles faziam aquilo que Cristo ordenou, né? Que era a ceia dele, de comer o pão, de beber o cálice. Né? É uma coisa que a igreja faz até hoje. Eles acusavam também a igreja de ser, os cristãos de serem insubmissos, né? ao império, ao rei e tudo mais, porque eles serviam ao Senhor Jesus Cristo. Senhor aqui é o Kyrios, é o Senhor. Ou seja, então eles acusavam os cristãos de não serem submissos, né, ao imperador e tudo mais, porque eles serviam um outro rei. Né? O que na verdade é uma mentira também, porque Pedro vai ensinar, Pedro vai falar sobre isso. Os cristãos são pessoas respeitáveis. São respeitáveis. Os cristãos sabem se comportar na cidade, na verdade, onde eles peregrinam, eles sabem se comportar. Onde o cristão chega, ele sabe se comportar. Então era tudo calúnia e outras coisas. E isso os eruditos falam. Só que quando Pedro ele vai falar sobre essas injúrias, essas difamações, olha o que Pedro fala no capítulo 4, no verso 3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, olha só, naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Pedro está lembrando a esses cristãos o que eles eram antes de se converter. Então, eles viviam na libertinagem, na bebedeira, nas orgias, nas farras. Olha a vida que eles levavam. Eles levavam a vida dos pagãos, né? Eles eram idólatras. Pedro chega a dizer aqui, na idolatria repugnante. Aí no verso 4 do capítulo 4 ele continua. Eles acham estranho, ou seja, os pagãos acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade. E por isso os insultam. Então, para Pedro, esses insultos aqui, eles se davam porque, na verdade, esses cristãos não viviam mais com os pagãos. Eles não viviam mais na prática pagã,
na prática dos ímpios. Se eles eram libertinos, eles não são mais. Se eles viviam nas orgias das falsas religiões, né, nesses templos onde as orgias eram praticadas, eles não vivem mais. Eles não são mais beberrões. Não são mais beberrões. Eles não vivem nessa farra. Eles não são mais idólatras. Eles não adoram mais os deuses dos pagãos. Então, isso aqui fez com que os pagãos se tornassem contrários a eles, né? E começassem a insultar eles. Então Pedro diz isso. E no verso 5 ele diz: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Então eles insultavam os cristãos, mas com isso eles também estavam prestes a prestar conta a Cristo. Tá? Então eles eram insultados, difamados, caluniados, eles estavam debaixo disso também. Como é hoje? A gente sabe que os cristãos hoje também passam por isso, né? Por mais que a fé hoje já tenha 2000 anos, né? Não é mais uma coisa nova, e hoje a gente tem essa liberdade de expressão, muitos lugares estão cristianizados, tá? Mas a gente enfrenta ainda calúnias, né? Difamações, por causa de muitos pastores que são maus pastores. Os pastores bons são caluniados, não é isso? Eles dizem assim: todos os pastores são ladrões. A gente vê, a gente escuta, ainda a gente escuta hoje, quando a gente passa nos bares, né, nas esquinas. Eu não tô mentindo, isso é algo que a gente escuta sim, isso é algo que a gente escuta. Eu tenho testemunhas disso, né, testemunhas que passaram, que ouviram essas coisas. Eu já ouvi também, né, pessoas falando, né, a respeito dos cristãos, dos pastores, né, e sempre tendo como base esses pastores que vendem a fé. Como hoje tem um apóstolo vendendo feijão, né, para curar o coronavírus. Então eles ouvem essas coisas e começam a caluniar todos os pastores, dizendo que todos os pastores querem roubar o dinheiro dos irmãos. Dizem que todo cristão é burro, que todo cristão, né, que segue a esses homens. Isso é uma mentira. Na verdade, os cristãos não são isso. Na verdade, os pastores não são isso. E a prova disso é: quem é que combate os falsos pastores? Não são esses homens que estão no bar, né? Não é a mídia, não é isso? Que é hostil. A mídia é hostil à fé cristã, tá bem? A mídia é anticristã. A mídia é anticristã. Ela é contra os valores de Cristo. A mídia é contra o primeiro peregrino, o principal peregrino, perdão. A mídia é contra a maneira como ele viveu. Então, com isso, a mídia odeia também os cristãos. Então a mídia faz a mesma coisa. A mídia ela vai escarnecer da nossa fé. Mas, na verdade, quem é que combate os falsos pastores? Quem é que combate os falsos cristãos, se não os próprios cristãos? Se não os próprios pastores? Então é uma mentira dizer que todos os pastores não prestam, porque quem combate de verdade os falsos pastores são os bons pastores. Quem combatia os falsos apóstolos era o apóstolo Paulo. Era o apóstolo Pedro. Eles combatiam os falsos, né? Eles combatiam os lobos. Então isso é verdade. Uma outra acusação diz assim: é normal a gente escutar, né? Eu não gosto de crente porque os crentes são sempre né? Ex-traficantes, ex-prostituta, ex-ladrão. Na verdade, gente, isso é um bom testemunho pra gente. Né? É um bom testemunho, porque isso prova que aqueles que encontram Jesus Cristo, eles se tornam sim. Eles são ex-ladrões, né? Ex-prostitutas. Isso é bom, porque o testemunho da gente ficaria ruim se os cristãos permanecessem como ladrões, né? Como prostitutas, como mentirosos. Então ele diz assim: eu não gosto de crente porque o crente é sempre ex alguma coisa, não é? Sempre ex alguma coisa, ó, ex-chefe de quadrilha, e tem um monte de ex, mas que bom que são ex. O ruim é se eles continuassem sendo o que eram, como Pedro diz aqui, eles eram libertinos, né? Vocês eram libertinos, vocês idolatravam, vocês praticavam orgias, mas vocês não praticam mais. E no contexto de Pedro aqui, os pagãos insultavam a eles justamente pelo fato deles serem deles não serem mais idólatras, deles não serem mais praticantes de orgias. Tá bem? Então, deixar isso claro. Nem todo pastor é corrupto. Na verdade, creio eu que a maioria dos pastores são homens, né? A maioria é sincera. A maioria é honesta.
A maioria quer o bem do rebanho, tá bem? Então, eles continuam injuriando, eles continuam difamando a gente, mas a gente precisa continuar firme, tá? Tendo Cristo como nosso exemplo. Para não ficar muito longo aqui, o vídeo, vamos dar continuidade. Então Pedro diz isso, né? Mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, mesmo acusando, observem as boas obras que vocês praticam. Ou seja, eles precisam observar as boas obras. Mesmo eles acusando, mesmo eles caluniando, eles precisam olhar e perceber ali o brilho, né? A luz de Cristo. Como Jesus falou, a gente não tá escondido, né? Não se acende uma vela e põe ela embaixo da mesa. Põe a vela em cima da mesa, para ela iluminar. Então o cristão, ele ilumina, ele precisa ter as boas obras, não é isso? Então eles precisam ver essas boas obras que a gente pratica, que os cristãos praticam. Para quê? Né? É o que Pedro diz aqui. Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então é importante isso aqui, praticar as boas obras, para que os pagãos olhem, para que eles observem atentamente e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. A gente sabe aqui que o grande dia da intervenção, ou da visitação, o grande dia mesmo, é o dia em que Cristo vai voltar. Essa é a maior intervenção. Essa é a principal intervenção. É o dia que ele vai intervir no mundo, vai julgar o mundo, vai estabelecer o seu reino eterno. Tá? Esse é o dia da grande intervenção. Mas quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe algumas intervenções divinas, alguns julgamentos divinos, algumas visitações divinas já aqui, tá? Aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Por exemplo, a gente tem em Atos 5 ali a intervenção divina, né? Contra Ananias e Zafira, que de alguma forma mentiram ao Espírito Santo acerca dos bens deles. Só vocês lerem Atos 5, vocês vão ver ali. Deus interviu e julgou Ananias e Zafira ali. O apóstolo Pedro estava ali, ele era o principal homem ali. A gente vê Deus intervindo no rei Herodes, quando ele não glorificou a Deus, recebeu a glória para si. A gente vê Deus intervindo, julgando o Herodes. Então a gente tem essas intervenções aqui. Então parecia que Pedro acreditava nisso. Alguns teólogos falam sobre essas intervenções divinas. Só que Pedro aqui, ele quer que essa intervenção divina, ou essa visitação divina, não seja para destruição, que seja para salvação, para glorificação, tá? Como alguns teólogos enxergam esse texto, que na verdade essas boas obras sirvam para conduzir esses pagãos a receberem uma visitação de Deus e não serem destruídos, para que essas boas obras conduzam esses pagãos a Cristo, né? Porque não tem como um homem normal glorificar a Deus sem ser salvo por ele. Então alguns teólogos olham aqui e dizem assim, eles vão glorificar Deus? Então para glorificar Deus aqui, né, eles precisam de alguma forma serem alcançados por Deus. De alguma forma serem alcançados por Deus e glorificar. Então os testemunhos aqui dos cristãos servem para, de alguma forma, fazer com que eles observem os cristãos, que os ímpios observem, e que eles sejam conduzidos de alguma forma a Cristo. Então ouçam a palavra e se convertam, né, nessa visitação de Deus. Então, para alguns teólogos, essa visitação é quando o Espírito vem ali, abre o coração do homem, é uma visitação bendita, uma visitação bendita de Deus no homem, onde o ímpio recebe ali a presença do Espírito no coração dele, é aberto, ele olha e crê na palavra de Deus e é salvo. Então ele cai no chão glorificando a Deus. É uma possibilidade sim para esse texto isso, né? É uma possibilidade. É claro que a intervenção maior é o juízo de Deus, é o dia da volta, da vinda do Senhor Jesus Cristo, tá? Sabendo disso, essa é a intervenção maior, né? Então aqui me faz lembrar, por exemplo, quando os peregrinos no livro do Bânia estavam na Feira da Vaidade, né? A Feira da Vaidade é uma feira construída pelo diabo ali no meio do caminho, onde todos os peregrinos passavam. Essa feira servia para fazer eles tropeçarem, né? Para ludibriar os cristãos. Então, nessa feira ali, depois que o cristão e o fiel, que eram os dois amigos de caminhada,
quando eles entraram nessa feira, eles não mudaram a conduta deles. Eles continuaram tendo a conduta de servos de Deus. Eles não mudaram a conduta na feira da vaidade, onde eles sofreram os tipos de tentação, de poder comprar lascívia, luxúria. Não é isso? Eles não fizeram isso. Eles se mantiveram como servos de Deus. Então, as pessoas que viviam naquela feira odiaram eles, odiaram o cristão e o fiel, e começaram a julgar eles, queriam matar eles. Só que o livro do Bunyan vai dizer que eles respondiam a cada acusação, presta atenção nisso, eles respondiam às injúrias, às difamações dos ímpios na feira da vaidade com sabedoria e com mansidão. Eles respondiam tudo isso com mansidão, né? Com o caráter de Cristo. O que aconteceu? Com isso, muitos ímpios naquela feira da vaidade observaram eles e disseram assim: nossa, esses homens são diferentes. Olha a sabedoria que eles têm. Olha como eles respondem, né, às mais vis acusações. Olha como eles respondem o ódio desses homens na feira da vaidade. Existe algo diferente nesses dois homens. Então o que aconteceu? Houve um racha na feira da vaidade. Alguns começaram a defender o cristão e o fiel, dizendo: não, existem pessoas aqui nessa feira que mereciam ser levados à morte. Não esses dois homens são justos. Então houve um racha. E os outros homens da feira começaram a ir contra até esses que estavam defendendo ali o cristão e o fiel. Então começaram a açoitar o cristão e o fiel. Então o Bunyan, no livro dele, O Peregrino, dá esse testemunho aqui. Diz assim: mas cristão e fiel comportaram-se com maior sabedoria e suportaram a humilhação e vergonha com tanta mansidão e paciência que conquistaram muitos homens da feira para o seu lado. Então, por causa da mansidão dele, a forma como eles se comportaram, eles ganharam muitos desses homens, não é isso? Então, isso é importante, isso é importante. E tem algo aqui também muito importante de se lembrar, para que as pessoas não achem que as pessoas não achem que a gente ganha as pessoas sem precisar pregar a palavra, né? Basta viver, né? E, se possível, pregar a palavra. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a gente pregar. As pessoas são convertidas pela palavra, como Pedro defendeu aqui, né? Então, pode parecer, olhando para esse texto de Pedro, que as pessoas são salvas pelo testemunho. Não, né? Como alguns teólogos dizem, né? Que o testemunho serve para fazer com que essas pessoas tenham curiosidade. Elas observam. E o testemunho vai conduzindo essas pessoas, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, né? Então, esses testemunhos vão conduzindo essas pessoas a Cristo, tá bom? Então eles ouvem a palavra, porque a salvação vem pela palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, mas o testemunho serve como um empurrão, vai empurrando as pessoas a ouvirem a palavra. Eles olham e dizem assim: não há como condenar esses homens. O caráter desses homens é um caráter de Deus. Entende? Então eu quero lembrar vocês aquilo que eu disse na pregação passada, né? Da conversão de William Perkins, né? De um puritano. Quando ele ouviu uma mãe repreendendo um filho, dizendo, né, usando ele como exemplo. Mais ou menos assim: aquele homem, William, ele não presta, você quer ser como ele? Um péssimo homem, um beberrão, um homem que ninguém quer imitar ele. Então, quando o William Perkins ouviu aquilo ali, ele sentiu uma vergonha tão grande, ele sentiu o peso do pecado dele, que os biógrafos dizem que depois que ele ouviu aquilo ali, ele fugiu para Cristo, né? Então ele encontrou a Cristo depois, mas aquilo que ele ouviu ali fez com que ele corresse para Cristo. Então é como isso aqui, tá? Não é que o testemunho salva a alma da pessoa, mas o testemunho empurra a pessoa, né, para que ela ouça a palavra, para que ela se encontre com Cristo, tá bem? Então, para que ela glorifique a Deus no dia da visitação, quando o Espírito Santo toma o coração dele. E aqui eu quero levar vocês a uma coisa, já encerrando a mensagem, muito bela no livro do Peregrino do Bunyan. É muito bela, é uma coisa que é uma das partes mais bonitas do livro para mim, né? É quando ele encontra o esperançoso, né? O fiel morre na feira das vaidades, o cristão é liberto, ele sai e ele encontra o esperançoso, que é o novo companheiro de viagem dele. E aqui, quando faltava o último obstáculo para eles entrarem nos portões celestiais, então para eles viverem com Deus eternamente, eles viram um rio, né? Era a última aprovação deles, a aprovação do rio. Eles deveriam atravessar o rio para entrar na cidade celestial. E uma coisa bela acontece aqui.
Porque o cristão sofre muita provação nesse rio. Ou seja, o último obstáculo para ele encontrar com Deus, para ele entrar, enfim, na cidade dele, que é a cidade do peregrino, ele encontra esse obstáculo. Então, olha o que o Bunny diz aqui. São textos, né, curtos que eu vou ler. Interessantes. Está o cristão e o esperançoso no último obstáculo, que é o rio. Eles precisam entrar no rio. Então, olha o que o Bunny diz aqui no livro dele. Eles entraram na água e cristão começou a afundar. Na última provação, ele começa a afundar, gritando para o seu bom amigo esperançoso: eu afundarei nessas águas profundas, as ondas passarão todas sobre mim. Esperançoso disse: seja corajoso, meu irmão, pois sinto os pés no fundo e é sólido. Então o cristão disse: ah, meu amigo, as tristezas da morte me cercam. Não verei a terra que mana leite e mel. Uma grande escuridão e uma sensação de medo sobrevieram ao cristão. E ele não podia ver nada diante dele. Além disso, ficou tão perturbado que não conseguia se lembrar, nem falar razoavelmente sobre as bênçãos que haviam recebido em sua peregrinação. Ele começa a afundar nesse rio, ou seja, esse rio, de acordo com a fé que a pessoa tinha em Cristo, ele era mais raso. Então, aqueles que têm uma fé menor em Cristo, uma confiança menor em Cristo, ele era mais fundo. Então, o cristão ele começa a afundar, porque a fé dele não era como a do esperançoso. Olha o nome dele, esperançoso. Ele era um homem cheio de esperança. Só que o esperançoso não abandona o seu irmão ali, né? Ele começa a dar força para o cristão. Ele começa a dar força, ele começa a dizer: o chão é sólido, eu sinto os meus pés, enquanto o cristão estava perdendo a esperança. Então o diálogo deles continua, ou seja, o bom amigo do cristão, o esperançoso. O esperançoso foi uma bênção de Deus na vida do cristão, que é um personagem nesse livro. Né? Os dois são peregrinos. O nome de um é cristão, o nome de outro é esperançoso. Continua. Esperançoso fazia todo o possível para manter a cabeça do irmão fora d'água. Entretanto, às vezes, cristão quase desaparecia, apenas para aparecer novamente quase desfalecido. Esperançoso também tentou consolá-lo, dizendo: irmão, eu vejo o portão, e há homens esperando para nos receber. Mas cristão respondia: é a você que esperam. Desde que nos conhecemos, você sempre manteve a esperança. E você também, respondeu esperançoso. Ah, irmão, refletiu ele, certamente se eu estivesse certo, eles viriam me ajudar, mas por causa dos meus pecados estamos nessa armadilha e fui abandonado, disse cristão. Esperançoso insistiu: meu irmão, você se esqueceu do texto que fala dos perversos? Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como outros homens. Estas dificuldades pelas quais está passando o cristão nessas águas não são sinais de que Deus o abandonou, mas são enviadas para prová-lo, testando se você lembrará de sua misericórdia, demonstrada a você anteriormente, e se confia nele em sua aflição. Vi em meu sonho que o cristão parecia estar concentrado profundamente em seus pensamentos, enquanto o esperançoso o animava. Tenha bom ânimo. Jesus Cristo já fez tudo por você, cristão. Olha, o esperançoso faz de tudo para manter o cristão firme em meio às águas. Entende? É o último obstáculo, é a última aprovação. Então, quando eu leio isso aqui, eu vejo o esperançoso foi a maior bênção, talvez, que Deus deu ao peregrino chamado cristão, porque a caminhada é dura. Então, tem uma outra parte que diz assim: cristão exclamou em alta voz, vejo-o novamente. Cristão começou a ser encorajado pelo esperançoso. Então ele diz: vejo-o novamente. E ele me disse: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Em seguida, os dois tomaram coragem. E depois disso, o inimigo ficou tão silente quanto uma pedra, até que puderam prosseguir na travessia do rio. Cristão encontrou um local em que foi possível ficar em pé, e depois percebeu que o restante do rio era raso. Assim, eles puderam atravessá-lo. Então a gente vê aqui que o cristão, ele passou pela última provação. Talvez é a morte, né? É a última provação, é o lago da morte, é a travessia da morte.
Então a gente vê nessa história aqui o esperançoso dando um ânimo ao cristão, para que ele não perca a fé, para que ele continue firme em Cristo, lembrando das promessas, porque ele é o esperançoso. Então ele dá esperança. O esperançoso é essa bênção na caminhada que o cristão tem, que um peregrino chamado cristão tem. Até que o peregrino ele consegue enxergar, né? E então ele consegue pisar depois em algo firme, né? Num terreno sólido ali, por causa do esperançoso. Agora, a pergunta que eu faço a vocês para encerrar essa mensagem: onde que essa bênção, que é o esperançoso na caminhada, onde ele se converteu? Porque a gente vê que ele foi essencial na vida do cristão no último obstáculo, que foi esse rio, que era o último obstáculo para entrar na terra prometida. Mas onde o esperançoso foi conquistado? Onde o esperançoso se converteu? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Vocês sabem onde o esperançoso se converteu? Na feira da vaidade, onde o cristão e o fiel deram bom testemunho. Então o esperançoso viu tudo aquilo. Viu o fiel sendo morto. Viu o testemunho do cristão que foi liberto e continuou vivo. Então o esperançoso ele se converte ali a Deus. Então ele vai atrás do cristão para ser o novo amigo de peregrinação dele. E curiosamente, ele foi aquele que no final da caminhada sustentou o cristão para ele entrar na cidade celestial. E eu termino aqui lendo essa parte muito bonita do livro, que é o novo amigo de peregrinação do cristão, o esperançoso. Diz assim: vi em meu sonho que cristão não estava sozinho, pois esperançoso, que se convertera ao Senhor por meio das palavras e atos que cristão e fiel em seus sofrimentos na feira, uniu-se a ele e prometeu que seria seu companheiro de viagem. Em lugar daquele que morrera, para ser testemunho da verdade, outro surgiu das cinzas, para ser um companheiro de peregrinação para cristão. Esperançoso também contou a cristão que havia muito mais homens na feira que eventualmente os seguiriam. Esperançoso surgiu das cinzas depois da morte do fiel e se tornou o novo amigo de caminhada do cristão. E ele disse: outros homens vão vir seguindo a gente por causa do exemplo e da conduta de vocês na feira da vaidade. Olha como a conduta do cristão e do fiel na feira da vaidade serviu para ser luz para que o esperançoso se convertesse. E no final, foi esse esperançoso que se converteu lá na feira, vendo o testemunho fiel do cristão. Foi ele que sustentou o cristão no grande rio, para depois eles entrarem juntos na cidade celestial. Então olha como é importante tudo isso. Que Deus nos abençoe, que essa mensagem fique cravada em nossos corações, tanto no meu quanto no coração de vocês. A nossa conduta é muito importante. E que Deus nos dê graça, para que a gente possa realmente ter uma conduta cristã nesse mundo caído. E que as pessoas possam observar e serem empurradas a Deus através de nós, do nosso testemunho e das nossas palavras. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a graça do Senhor esteja conosco nessa peregrinação tão difícil, mas a graça de Deus é conosco. Deus te abençoe, meu irmão.